A paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, queridos, tomai os vossos assentos. Muito obrigado. Convido a todos os santos para que juntamente comigo abram as vossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, de versículo 27. Quantos irmãos manuseiam o Santo Livro? Eu quero tributar e agradecer a Deus por esta feliz e bendita oportunidade e também ao meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Que o Senhor Deus continue te abençoando, te dando saúde e vigor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, e o versículo 27 até o 31. Amém? E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e a sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém. Meus queridos irmãos, distintas irmãs, servos e servas de Deus, precisamos nos situar no tempo. E qual o momento era esse do Evangelho? Esse momento era um momento em que Roma dominava o mundo, ou seja, era o momento da época do segundo triunvirato, que foi um tipo de aliança formal até se tornar um reino, um império com o imperador César Augusto. Nesse tempo, quem governava a Judéia era Herodes. E ele tinha a autorização de Roma para reinar sobre os judeus. Herodes era meio judeu e meio idumeu. É conhecido como os povos edomitas da região do sul. Então, basicamente, a história de Cristo aconteceu no finalzinho do reinado de Herodes, durante o império de Augusto e durante o desenvolvimento, a infância e a adolescência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse interim, surgiu o novo imperador em Roma, e o nome dele era Tibério, no ano 14. E durante o governo de Tibério, nós temos governando a Judéia Pôncio Pilatos. E em 26 depois de Cristo, a Judéia, ela deixou de ser um reino
e passou a ser uma província subordinada de Roma. E é exatamente nesse período que Pilatos está no poder que acontece o ministério de Jesus. É nesse período que Pilatos está no poder que acontece a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, o estabelecimento da igreja. Amados, essa é a linha do tempo e foi o momento histórico em que cada evangelho retratará. Precisamos entender, e é de conhecimento de todos nós, que o evangelho do advogado tributário Mateus é um dos livros mais longos dos evangelhos. E também é um livro muito preocupado em falar para os judeus que se converteram entre o ano 58 e 68 depois de Cristo. O objetivo principal do livro de Mateus é de Jesus. O objetivo principal do livro de Mateus é falar do Messias prometido. A ênfase do livro de Mateus é mostrar a Jesus Cristo e provar através dos atos de Jesus Cristo e também com algumas relações com o Antigo Testamento que Jesus é o Messias prometido. Mas é bem verdade que os judeus, eles não esperavam que Jesus viesse falar de outra coisa que não fosse, na verdade, a respeito do que era de seu interesse. Os judeus esperavam que viesse o Messias que iria livrar o povo judeu do jugo de Roma, mas não era isso que o Antigo Testamento profetizava, pois o Antigo Testamento estava falando que Jesus seria aquele que iria gerar a salvação e a vida eterna. De maneira alguma, de forma alguma, o Messias prometido teria algum tipo de relação humana, e sim uma relação espiritual. Então, para os judeus, eles tinham muitas dificuldades de aceitar Jesus como o Messias, porque eles esperavam uma figura política, eles esperavam uma figura heróica que viria e destruiria o Império Romano. E é bem verdade que o desejo do povo judeu era que fosse estabelecido um reino que dominaria e governaria sobre toda a terra. Mas essa nunca foi a intenção de nosso Deus, pois nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio inaugurar o reino dos céus. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E no episódio da crucificação de Jesus Cristo, entre os anos 30 e 33 depois de Cristo,
o Filho de Deus e também o Messias, ele foi preso. Foi julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e consequentemente e finalmente executado na cruz. A religião, o Estado, ambos deveriam ser culpados, pois a rejeição e a condenação de Cristo foram e são problemas universais. A palavra de Deus ensina que Jesus ofereceu o perdão, mas precisamos abrir um parêntese aqui. O apóstolo dos gentios Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 3, de versículo 12 ao 23, ele vai tomar a palavra e dizer: não há nenhum justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Após o deferimento da sentença de Jesus, ele foi condenado. Os soldados romanos despiram Jesus, tiraram as suas indumentárias, tiraram as suas vestimentas e jogaram um manto de púrpura sobre os seus ombros que sangravam e colocaram um cetro de junco na sua mão direita e lhe teceram uma coroa de espinho, a qual perfurou a sua fonte. Aleluia! E se reversaram, ajoelhavam-se diante dele em um gesto de deboche e de falsa reverência, saudando-o como se fosse o rei dos judeus, cuspindo nele, batendo-lhe no rosto. E segundo os historiadores, esta foi a segunda vez, nas horas que antecederam a sua crucificação, que Jesus passou por esse tipo de situação desconfortável e desagradável. Foi a segunda vez que Jesus foi tratado dessa forma. Meus amados irmãos, falar de Moisés dá ibope, falar de Elias também dá ibope, falar de Daniel nem se fala, de Sadraque, Mesaque e Abidnego também dá ibope. Falar de Davi dá mais ibope ainda. Falar de Jeremias dá ibope também. Falar de Lucas dá ibope. Falar de Paulo dá ibope. Falar de Barnabé dá ibope. Mas falar de Jesus Cristo não dá ibope, da salvação, da vida eterna, da remissão de pecado. Os soldados romanos trouxeram todo tipo de escárnios e abusos extremos, e ainda maiores do que os judeus. Além do desprezo por Jesus, eles desprezaram despejaram todo o ódio que tinham dos judeus desse preso chamado Jesus. Jesus estava indefeso, Jesus estava solitário. Mas a Bíblia e alguns historiadores vai dizer que ele estava cercado por 4 soldados, entre os quais um deles carregava um pôster
carregava um cartaz com a sua suposta alegação, ou seja, anunciando o seu crime, com a sua suposta alegação de ser o rei dos judeus. Jesus saiu da sala do julgamento, carregando a sua cruz. As longas horas de maus tratos físicos deixaram-no fisicamente exausto e exaurido. Suas forças desapareceram. Ele caiu sob a pesada viga de quase 50 quilos. Um homem viajante de Cirene, chamado Simão, que havia acabado de chegar na cidade, foi forçado a carregar a cruz. Foi forçado a carregar a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, Lucas, o médico amado, no capítulo 23, de versículo 27 a 28, ele vai nos dizer que um grande número de pessoas, inclusive as mulheres, seguiam a Jesus, choravam, se lamentavam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: pois se faz isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus, ele tomou a minha culpa. Jesus, ele tomou a sua culpa. Nós não fomos comprados por real. Nós não fomos comprados com prata. Nós não fomos comprados com ouro. Nós não fomos comprados com diamantes. Nós não fomos comprados com nenhum tipo de pedras preciosas que existe no mundo. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo, que lavou o meu pecado e que lavou o seu pecado. Sangue precioso, sangue puro, sangue carmesim, sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele olha para aquelas mulheres e ele diz: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore por seus filhos. Como dito anteriormente, esse adágio, esse ditado judeu da árvore verde, era um ditado, um provérbio judeu que diz que se hoje Deus derrama a sua ira sobre o seu filho, uma árvore verde e inocente, como será quando ele derramar a sua ira sobre o mundo que desprezou o seu amor e rejeitou o seu filho? Você é um privilegiado aqui essa noite. Você é um escolhido aqui nesta noite. O sangue de Jesus Cristo te guardou.
O sangue de Jesus Cristo guardou a tua casa. O sangue de Jesus Cristo guardou a tua família. O sangue de Jesus Cristo guardou o teu filho, guardou a tua filha, guardou o teu pai, guardou a tua mãe, guardou você. O Covid está aí fora, passou por mim, pastor José Wellington, mas eu estou de pé, porque o sangue de Jesus Cristo me guardou, me purificou, me lavou e me guardou até aqui. Você tem motivos para dar glória a Deus. Você está vivo. Você tem motivo para dar aleluia. Você está viva. Você tem motivo para glorificar a Deus, porque você está vivo. A tua família está viva. Praga alguma vai chegar à tua tenda. Deus dará ordem aos teus anjos para guardarem todos os teus caminhos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e aonde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Então você levanta a mão se quiser, você dá glória a Deus se quiser, não precisa pedir, você dá aleluia se quiser, você fala em línguas estranhas se quiser, porque você tem liberdade. Você adora chorando, você adora glorificando, você adora exaltando, você faz alguma coisa, porque você está adorando. E mais, subi a canta nas tebas. Aleluia. A multidão que se posicionava ao longo do caminho não era totalmente hostil, não era somente de inimigos. Havia um grupo de mulheres que enchia o caminho de choro e de gemido. Jesus não era o único a carregar uma cruz naquele dia. Dois delinquentes criminosos andaram com ele na estrada da morte. E na programação da execução das penas, nesse dia, os criminosos morreriam, incluindo o nefando e abominável e detestável Barrabás. Barrabás é perdoado por ocasião da festa. Jesus simplesmente tomou o seu lugar. O lugar de um vilão que foi perdoado na programação da execução das penas para morrer, estava no corredor da morte sentenciado. Mas então se cumpre que Jesus Cristo veio morrer no lugar dos pecadores. Ele se fez maldição por mim. Ele se fez maldição por você. E eu quero te dizer que a pior dor que ele sentiu não foi a dor dos cravos que entraram nos seus pulsos, não foi a lança que perfurou o seu lado direito, não foi a surra com azorrague, com ossos, chumbos e cravos de cavalo para poder dilacerar as suas costas. Não foi a pior dor que ele enfrentou. Não foi a chuva de cusparada que ele enfrentou. Não foi a cana de junco que batia
na cabeça, os golpes que lhe eram desferidos na cabeça e no corpo, que ele sentiu a maior dor. Não. A pior dor que ele sentiu foi quando ele diz essa palavra: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a pior dor. Deus, para não ver o pecado naquela árvore verde e inocente, virou as costas. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você tem motivo. Você tem motivo para se manifestar essa noite. Você tem motivo para se alegrar essa noite. Ele está construindo um caminho para você passar essa noite. E não é qualquer caminho. Você vai passar pelo sangue de Jesus Cristo. O coronavírus não vai te parar, porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está te guardando. O sangue de Jesus está te protegendo. O sangue de Jesus está te cobrindo. A tua casa, o teu trabalho, a tua família, a tua faculdade, os teus negócios. Nessa noite, o sangue de Jesus Cristo está te guardando. Você pode sentir o sangue de Jesus do meu lado direito. Você pode sentir o sangue de Jesus aqui nesse meio. Você pode sentir o lado, aí do lado esquerdo, o sangue de Jesus Cristo. A orquestra pode sentir a presença do sangue de Jesus Cristo na tua vida essa noite. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu quero profetizar: há poder no sangue de Jesus. Disseram que você não vai conseguir. Jesus já pagou o preço no nosso lugar, obreiros. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Ele está abrindo portas. Ele vai dar vitória. Não vai faltar a água, não vai faltar a carne, não vai faltar farinha na panela, porque o Senhor Jesus Cristo já está guardando, já está providenciando, já está cobrindo com o sangue dele. Receba essa noite, em nome de Jesus Cristo, a presença do sangue de Jesus Cristo. Sacrifício perfeito, sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas subi a seba raba sobre a cantaraia. Antes de começarem a pregar os cravos, eles ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra. Era um tipo de sedativo para aliviar a dor. Mas Marcos vai dizer, no capítulo 15, de versículo 23, que o meu Jesus rejeitou. Ele rejeitou. Ele suportou a dor por mim e por você nessa noite. E por volta das 9 horas da manhã, transpassaram os pulsos de Jesus com os cravos. E Jesus continuou a orar em voz alta, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Mas alguns eventos da sua morte é admirável, é fascinante. O véu se rasga em dois, de alto a baixo. E o admirável é que o seu sangue abriu um novo e vivo caminho para todos nós. Você não precisa mais de intermediários. 1.499 ovelhas foram oferecidas no sacrifício matinal todas as manhãs, mas quando ofereceram a última vítima, que foi oferecida de 1.500, chamado Jesus, não precisou mais de substituto. Não precisou mais de sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de animais, sangue de pomba, sangue de rola, porque o sangue de Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Você não precisa de intermediário. A fila do céu é pequenininha de madrugada. Coloque os joelhos no chão, busque a Deus. A porta dele não fica fechada. Ele vai ouvir o seu pedido. Tema subiaharabachandarabahai. O mais fascinante é que as sepulturas foram abertas, pois a morte de Cristo derrotou a morte. A morte, ela foi vencida. Corpos de muitos que morreram foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Ali aconteceu um ressuscitamento. A pessoa, ela ressuscita e torna a morrer de novo. Mas um outro episódio que chama a atenção é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, se cumprindo o que Paulo escreveu no capítulo 15, de versículo 20 ao 23, que Cristo é a primícia dos que dormem. Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se nós um dia experimentarmos a morte, iremos ressuscitar para nunca mais morrer e vivermos para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.